tudo bem com você? Bem-vindo a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Luciana e hoje estaremos mais um dia aprendendo muito mais. E os materiais já estão com você? Eu tenho certeza que você já organizou, mas vamos relembrar. Os materiais para essa aula é o caderno, o lápis, a borracha ou apontador. E sempre que aparecer essa imagem do caderninho, aquela informação, aquele conteúdo, você tem que fazer o registro. E falando em registro, vamos fazer o primeiro registro da aula de hoje? Então anota lá a data de hoje no seu caderno e aula de língua portuguesa. Data anotada? Então vamos relembrar o que vimos na aula anterior. Então na aula anterior nós iniciamos a aula decifrando uma mensagem. Lembram-se qual é? Olha lá, bem-vindo! Que alegria estar com você aqui, porque estamos iniciando mais um ano. E aí, depois que nós fizemos a revelação dessa carta enigmática, nós fizemos a nossa palavra enigmática, que era fazer com o nosso nome. E falando em nome, lembram-se que nós conversamos na aula passada da importância desse nome, porque ele é a identidade da gente, né? É ele que nos diz quem somos, né? O que fazemos, é ele que nos caracteriza, o nosso nome. E depois nós fizemos o quê? Nós vimos o livro, duas palavrinhas do livro do Nani, lembram-se? Que era o que dizem as palavras, em que ele fazia essa brincadeira com as palavras. Aí nós vimos dois exemplos, que era a palavra adiantada e a palavra honesto. E depois que nós vimos o autor brincando com as palavras, nós fizemos a brincadeira, lembram? Com o nosso nome. Eu fiz com o meu e você fez com o seu, em que você tinha que colocar características dentro do seu nome com uma ilustração. Ou primeiro faz a ilustração e o nome, ou o nome e depois a ilustração, como no exemplo aí que vocês viram. Depois disso, nós fizemos o bingo das letras, lembram? Em que nós sorteamos letras e que você tinha que ir registrando aí se você tinha ou não para ver se você fez o bingo. E por fim, a atividade que fizemos foi a atividade do stop, em que nós tínhamos que colocar alguns elementos ali com a primeira letra do nosso nome. E a aula foi encerrada com duas outras questões que nós vimos que é bem importante, né, nesse registro inicial. Que primeiro era o diário, lembra da sanfoninha que vocês fizeram, que vocês vão fazer o registro sempre a cada aula, lembram-se disso? Cada dia ou por cada aula, do jeito que você achar legal, ou melhor para você. Por quê? Porque sempre quando a gente faz o registro no diário, a gente está colocando nele aquilo de mais importante que aconteceu com a gente, que pode ser algo, né, muito legal, às vezes não tão legal assim. E que a gente faz esse registro por meio de uma palavra, por meio de um texto ou mesmo de um desenho. E aí vocês tinham que registrar isso a cada dia. Que lembre-se que a gente chamou, né, que eram os seus primeiros dias no 5º ano. Até mesmo para você registrar como que foi, né, esse início novamente. E aí nós ouvimos o momento da leitura com a professora Alessandra do Chapeuzinho Vermelho. Bom, e na aula de hoje? O que nós vamos fazer na aula de hoje? Nós vamos fazer a leitura de 2 textos, mas o primeiro texto que nós vamos ler é este aqui. Vamos ler então? Então o primeiro texto é Eva Furnari por ela mesma. Preste bem atenção à forma com que ele foi escrito. Eu vou contar aqui como é que eu sou. Eu tenho 1,60 m, não sou nem gorda nem magra e tenho cabelos castanhos e uso óculos.
Olha lá a segunda parte. Só que eu estou achando que isso não vai ser suficiente para vocês saberem como é que eu sou. Então eu vou contar mais coisas. Eu adoro sorvete de chocolate, torta de morango e torta de maçã. Desconfio que isso também não vai explicar muito bem quem eu sou. Posso dizer um pouco da minha maneira de ser, que sou bagunceira e organizada, mas não as duas coisas ao mesmo tempo, uma de cada vez. Por exemplo, quando estou escrevendo ou ilustrando um livro, eu sou bagunceira. Quando acabo, sou organizada. E aí arrumo tudo bem arrumado, muito bem arrumado. Eu posso dizer também que, em geral, eu sou uma pessoa muito bem-humorada, mas que de vez em quando também fico de mau humor. Só que uma coisa de cada vez. Quando estou de bom humor, garanto que não estou de mau humor. Para dizer a verdade, eu acho bem difícil a gente contar quem é. Vocês já experimentaram fazer isso? Será que eu ia conhecer vocês ao ler o que escrevessem? Eva Furnari. Então, o que nós vimos aqui de tão importante e significativo deste texto? Que ela está contando quem ela é. Então, vamos marcar aqui no texto informações sobre ela mesma, que ela disse como ela é. Então, eu vou contar como eu sou. Eu tenho 1,60 m, não sou nem gorda nem magra e tenho cabelos castanhos e uso óculos. Então, essa é a primeira informação, que ela está dizendo como ela é fisicamente. Mas logo em seguida, ela começou a contar o que ela gosta, que está aqui, ó. Gosto de sorvete de morango e torta de maçã. E aí, depois que ela fala do que ela gosta, ela vai falar como ela é como pessoa. Que ela diz aqui, ó, que ela é uma pessoa bagunceira e uma pessoa organizada. Mas não as duas coisas ao mesmo tempo. E também ela fala que ela é uma pessoa bem-humorada, mas que de vez em quando ela fica também de mau humor. Aqui, ó, tá vendo? Então aqui nós temos algumas características que nos fazem imaginar como que é a Eva Furnari. E falando em Eva Furnari, vamos relembrar quem é ela? Que eu tenho certeza que você já relembrou. E por que relembrou? Porque vocês estudaram sobre a Eva Furnari, um livro dela, lembram com a professora Márcia? O Cacoete. Então vamos só relembrar quem é Eva Furnari? Porque agora a gente viu as características dela, né? Algumas inscrições sobre ela. Então vamos relembrar quem é Eva Furnari? Então a Eva Furnari nasceu em 1948 em Roma, na Itália. Desde criança gostava de desenhar. Fez cursos para aprimorar suas ilustrações. Inicialmente, seu trabalho se concentrava em ilustrar trabalhos de outros autores. A Eva Furnari, ela ganhou vários prêmios. E vamos ver aqui alguns livros premiados. E esses livros, ela ganhou num prêmio aqui de literatura que nós temos dos mais importantes, que é o Prêmio Jabuti. Tá? Ela tem mais de 50 obras publicadas. E esses aqui são os livros que ela ganhou o Prêmio Jabuti, ou com ilustração ou com o melhor livro. Tenho certeza que vocês já conhecem alguns aí, que é o Felpo Filfa, o Trux, a Bruxa Zelda e os 80 Docinhos, Anjinho, o Circo da Lua e o Cacoete que vocês estudaram ano passado. Então vejam bem, primeiro nós conhecemos a autora, o que ela fez e quem ela é, mesmo as características. Lembram-se disso, né? Então, agora nós vamos para o de olho no texto. Nós vamos analisar alguns detalhes do texto que nós acabamos de ler, certo? Então eu vou dar um tempinho para você ler com atenção e registrar aí. O que significa o título? Eva Furnari por ela mesma. Pensando no texto que nós lemos, que ela fez essas descrições. O que significa aí o título? Que a autora escreveu um texto sobre outra pessoa ou que a autora descreve como ela é? Se descreve como ela é. Então, você só vai registrar a pergunta e a resposta que explica esse título.
Qual das duas respostas explica? Isso mesmo. Significa que a autora se descreve e conta como ela é. E que outro título você poderia ter dado a esse texto, se fosse você que tivesse escrito? Então pense aí e faça o seu registro. Então, esse registro desse outro título que você vai dar ao texto, você deixa no seu caderno e depois mostra para a professora na entrega das atividades. Então, agora nós vamos pensar como a autora ela organizou o texto. Lembre-se que nós já fizemos algumas marcações aqui. Vamos relembrar todas elas? Então, a primeira, 1,60 m, não sou nem gorda nem magra, tenho cabelos castanhos e uso óculos. A segunda, sorvete de chocolate, torta de morango e torta de maçã. E a terceira, bagunceira e organizada, bem-humorada, às vezes fica de mau humor. Então, a primeira informação que nós temos lá, ela se refere a quê? Isso mesmo, as características físicas, é como ela é fisicamente. A segunda, do que ela gosta, então coisas de que ela gosta, né, de comer ali. E ela não colocou as coisas que ela gosta de fazer, ela colocou as coisas que ela gosta de comer, mas ela poderia ter ampliado. E a última aqui, bagunceira e organizada, bem-humorada, às vezes fica de mau humor. Isso é a maneira de ser. Então foi desta maneira que ela organizou o texto dela. Então nós vamos ler agora o segundo texto. O segundo texto, eu quero que vocês percebam também como foi escrito, tá? De que maneira que ele foi escrito. Se segue a mesma fórmula do texto anterior, se tem as mesmas características do texto anterior. Então acompanhe comigo aí a leitura. Nasci em Belém do Pará. Nasci índio e cresci como índio mesmo, tendo recebido toda a minha formação escolar na própria cidade de Belém. Aos 7 anos, entrei na escola salesiana do trabalho, de onde só saí quando concluí o primeiro grau em 1979. Lá desenvolvi um grande amor às crianças pobres e marginalizadas, uma vez que minha família vivia em situação econômica muito delicada. E eu precisei trabalhar desde cedo. Em 1987, depois de ter concluído meu curso superior em filosofia, resolvi mudar para o estado de São Paulo. Em fins de 1989, mudei para a capital paulista. Sabem o que vim fazer? Trabalhar com menores de rua. Adivinhe onde? Na Praça da Sé e depois na Lapa. Fascinante, não? De 1990 a 1995, trabalhei numa escola de nome Santa Maria, onde coordenei o grupo Missões, que atuava na periferia de São Paulo. Além disso, dei aulas de filosofia e ensino religioso. Em 1992, ingressei no programa de pós-graduação da Universidade de São Paulo para desenvolver uma pesquisa sobre o meu povo indígena, os Munduruku. Então vejam só. A gente tem aqui o outro texto, que também está falando de uma pessoa. E o que nós percebemos aqui? Ele tem as mesmas características do texto anterior? Nós acabamos de ver que não. Por quê? Porque aqui ele estava falando de coisas que gostava, de como que era, e aqui ele está falando sobre a vida dele, o que ele fez na vida dele. Então vocês viram aqui que ele seguiu uma sequência, ó. Em 1971, depois em 1979... depois em 1987, depois em 1989 de novo. Aí ele coloca aqui de 1990 a 1995 e aí ele termina lá em 1992. Então, qual que é a diferença que nós vimos dos textos? Que esse segundo texto ele está seguindo uma sequência temporal, ou seja, uma ordem cronológica do que ele fez ao longo da vida. Vamos analisar de mais pertinho, então, essas informações? Então, de olho no texto. Então, como as informações foram organizadas nesse segundo texto? Pensando assim. Então, vamos ver lá o primeiro. Então, em 1971, ele entrou na escola salesiana do trabalho. Então, vocês viram que ele realmente seguiu uma sequência. Depois, em 1979,
concluiu o primeiro grau. Em 1987, concluiu o curso superior em filosofia. Então, vocês estão vendo que ele está seguindo sempre uma ordem cronológica de tudo que aconteceu com ele ao longo da vida, diferente da Eva. Em 1989, trabalhou com menores de rua. De 1990 a 1995, deu aulas de filosofia e ensino religioso. E em 1992, ingressou no programa de pós-graduação. Então, nós percebemos que os textos eles foram escritos de maneiras diferentes. Esse segundo eu tenho certeza, aliás, os dois que você já deve ter lido, mas o segundo vocês estudaram com a professora Márcia no passado. Ele se parece muito com qual texto que vocês viram? Com a biografia. Mas aqui ele tem umas características um pouquinho diferentes. Então, olha lá. O que você percebeu que os dois textos falam dos próprios autores? Nós podemos afirmar se eles são iguais? É isso que nós vamos ver agora. O primeiro falava sobre ela e o segundo sobre essa ordem cronológica dos fatos da vida dele. Então, vamos comparar esses textos. Mas antes, eu quero que você reflita sobre duas questões aí. Olha o primeiro. O que Eva Furnari conta ao leitor sobre ela mesma? E o que o Daniel Munduruku conta ao leitor sobre ele mesmo? Vamos pensar. A Eva, ela conta sobre o seu modo de ser, as suas características e as coisas de que gosta. Já o Daniel, ele conta as coisas que fez ao longo da vida, e onde morou, onde estudou, onde trabalhou. Então, vocês viram que eles são semelhantes, mas eles têm características bem específicas. E é isso que nós vamos ver agora, porque nós vamos fazer uma comparação entre o texto da Eva e o texto do Daniel. Então, para nós compararmos, nós vamos fazer um sorteio aí. Vocês estão vendo que eu tenho envelopes com alguns números. Então, cada dado, ele vai girar e vai me dar um número lá. E aí, nós vamos ter que analisar juntos se é do texto da Eva, aquela característica, ou do texto do Daniel. Então, vamos para o primeiro sorteio. Dado na tela. Então, girou. E qual é a informação que vai aparecer por primeiro lá? Olha lá. 4. Então, vamos pegar aqui a informação no envelope 4. Olha lá a informação, dados pessoais. Dados pessoais é do texto da Eva ou do texto do Daniel? Isso mesmo, é do texto do Daniel, que era ele que estava falando sobre dados pessoais lá no começo, lembra que ele nasceu? Ela não falou nada disso. Vamos para o segundo sorteio, então? Então vai pensando aí, qual o número que você quer que saia para a gente comparar os textos. Olha lá, segundo sorteio. Número 6. Então, o número 6, vamos ver qual informação nós vamos tirar do número 6. Ordem cronológica. Esse tá fácil, ordem cronológica. Qual dos dois que fez essa sequência cronológica dos fatos? Isso mesmo, o texto do Daniel também. Olha lá, ordem cronológica. Lembra que ele usou datas, quer dizer, anos, né? Cada ano ele foi contando o que ele fez. Vamos para mais um sorteio? Próximo lá, então. O número sorteado foi número 2. Então, vamos ver lá o que nós temos no número 2. Número 2. Características físicas. Qual dos dois textos falou sobre características físicas? Isso mesmo, o texto da Eva. Foi bem no comecinho, né? Que ela falou da altura dela, como que ela era e tudo mais. Próximo sorteio. Olha lá. Dado girando. Número 5. Vamos ver que informação nós temos aqui no número 5. Olha lá. Fatos da vida real. Esse também tá fácil, né? Fatos da vida real é o texto do Daniel. Foi ele que trouxe fatos da vida real dele, do que ele estava fazendo ao longo dos anos. Mais um sorteio. Número 1. Então, vamos ver o que nós temos lá no envelope número 1. Lá no fundinho. Então, número 1. Coisas de que gosta ou faz. Quem que falou sobre coisas de que gosta ou faz? Isso, foi a Eva. Então, colocamos lá a informação. E vamos para mais um sorteio, para a gente encerrar aqui. Então, o número sorteado agora é
Número 3. Então, vamos tirar a informação lá no envelope 3. Sua maneira de ser. Quem que falou sobre a maneira de ser? Foi o Daniel ou foi a Eva? Isso, foi a Eva. Então, aqui nós temos algumas características do texto da Eva e algumas do texto do Daniel. O texto da Eva, ele foi escrito no presente, porque ela está falando como ela é, do que ela gosta e tudo mais. Já o texto do Daniel é escrito no passado, porque ele vem numa ordem cronológica, desde lá de 1961 até 1995, que ele contou lá. Mas ele encerrou falando em 1992. Mas ele falou que ele fez aquele período lá também, até 1995. Quando o texto da Eva foi escrito, o gênero que foi escrito foi autorretrato. Autorretrato. Autorretrato a gente já ouviu falar, né? Eu tenho certeza que você já lembra desse gênero. Então, o autorretrato é quando a gente descreve como nós somos. E o segundo texto é a autobiografia. Lembra que eu falei que vocês já viram uma biografia lá com a professora Márcia, tá? Então, quando eu falo biografia, o que significa autorretrato e autobiografia? Vamos ver o que diz o dicionário? Então, autorretrato é uma imagem que se faz de si próprio, cujas formas e aspectos podem ser realizadas na forma de pinturas, desenhos, literaturas, narração escrita ou oral. A forma anterior era auto-retrato. E autobiografia, vida de uma pessoa escrita por ela mesma. Então, o que a gente descobriu? Que autorretrato também pode ser escrito, não só com imagem. Vamos ver, então, desmembrar essas palavrinhas, ver cada partezinha dela? Então, autobiografia, auto por si mesmo. E biografia escrita. Então, é uma escrita que eu faço de mim mesmo. É o registro da própria vida, assim como o Daniel fez. E autorretrato? Auto por si mesmo. E retrato, imagem. Registro da própria imagem. Mas a gente acabou de ver que pode ser escrito também. E eu tenho certeza, se eu mostrar isso aqui para vocês, olha lá, vocês já viram esse tipo de autorretrato? Nós temos o Van Gogh, a Tarsila do Amaral e a Frida Kahlo. Então, esse tipo de autorretrato é o que a gente está mais habituado a ver. Mas o autorretrato escrito tem bastante, a gente utiliza muito para fazer as descrições de uma pessoa, tá? No caso, a própria pessoa que escreveu. Tudo bem? Então, agora eu desafio você. Eu desafio você a fazer a sua imagem do autorretrato. Então, o que você vai fazer? Então, você viu a diferença entre autorretrato e autobiografia. Então, o que você vai fazer? Você vai criar o seu autorretrato, a sua ilustração. Então, eu vou dar um tempinho para você aí começar a rascunhar como que vai ficar a ilustração do seu autorretrato.
agora que você já rascunhou, depois você finaliza para depois apresentar para sua professora, vamos agora pensar no outro autorretrato que nós vimos hoje. Então, leia comigo o último parágrafo que apareceu lá no texto da Eva Furnari. Para dizer a verdade, eu acho bem difícil a gente contar quem é. Vocês já experimentaram fazer isso? Será que eu ia conhecer vocês ao ler o que escrevessem? Então, o que você vai fazer? É a sua vez de se apresentar, de fazer o seu autorretrato. Primeiro você fez a imagem e agora você vai fazer o seu texto. E depois você vai apresentar isso para sua professora para ela conhecer você, né? Lendo também sobre você. Então, o que você vai fazer? Você vai anotar as características aí do autorretrato. Lembram-se? Características físicas, coisas de que gosta ou faz e sua maneira de ser. Então, essas características ela tem que estar presente no seu texto, porque isso é que acompanha. Escrito em primeira pessoa, que você está falando sobre você mesmo, certo? Assim como a Eva fez no texto que nós lemos. E lembre-se que ao final você vai criar o título que represente você. Então, eu vou dar um tempinho para que você registre essas informações e também começar aí a pensar como que você vai rascunhar e estruturar esse seu texto aí no caderno.
minutinho, anotou certinho como que você tem que fazer o autorretrato. Então tá bom, então lembrando, tem que ter características físicas, coisas de que gosta ou faz, sua maneira de ser, depois fazer um título que represente você. Depois você passa para a versão definitiva, assim como a sua ilustração, e entrega para a professora. Agora nós vamos para aquele momento da aula, que é o momento da leitura. Hoje nós vamos ouvir a história da Festa no Céu, da Ana Maria Machado, recontado por ela. Por que recontado? Porque ela contou uma história que já existe. E as ilustrações de Marília Castanha. Então agora preste bem atenção na história, porque a história é bem legal. Festa no Céu, recontado por Ana Maria Machado. Ilustrações de Marilda Castanha. Editora FTD. Há muitos e muitos anos, no tempo em que os bichos falavam, teve um dia em que de repente começou a correr uma notícia pela floresta. Vai ter festa enorme, uma festa ótima. Foi a maior animação. Tudo que era bicho queria ir, mas quando eles se encontraram perto do rio, na hora de beber água, viram que a festa não era para todo mundo. Quando o macaco, o veado, a cotia, a capivara, o jabuti e uma porção de outros bichos estavam reunidos conversando sobre a festa, aconteceu que o bem-te-vi, que voa bem alto, foi explicando: vocês não vão poder ir. E por quê? É que a festa vai ser no céu e o bicho que não sabe voar não pode ir. Como é que vai chegar lá? Todos ficaram com pena. Sujeira de São Pedro, comentou o Catinguelê. A gente vive aqui sem nada para se distrair e quando eles fazem uma festa, não é para todo mundo. Também não faço questão nenhuma de ir, disse a anta. Deve ser muito frio, com muito vento. Pois eu faço, disse o macaco, e vou para o alto da árvore mais alta da floresta ver se consigo pular até uma nuvem. Deve ser uma festa ótima. O jabuti também achava que devia ser ótima e ficou pensando em que jeito podia dar para ir. Nos dias que faltavam para a festa, só se falava nisso na floresta. Dizem que vai ter um monte de comida gostosa, bolo, brigadeiro, sanduíche, e vai estar cheio de coisas deliciosas para beber. Laranjada, guaraná, chocolate gelado, suco de fruta. Ouvi dizer que os anjinhos já estão enfeitando tudo. Vai ficar uma beleza. Vai ter mágico, teatrinho, dança e muita música, que quase todos os convidados são músicos e vão tocar e cantar. Era mesmo. Cada passarinho tratava de ir treinando e ensaiando a cantoria. E quem não cantava ia levar algum instrumento. Até o urubu, que tinha uma voz horrorosa, se animou. Vou levar a minha viola. E implicava com os bichos de pele e de pelo que não podiam voar. Além das gargalhadas e da implicância, os bichos ainda tinham que aturar a viola desafinada e a voz horrorosa do urubu. Vou pegar minha viola e contente eu vou cantar. Pra vocês eu nem dou bola até a festa se acabar. Mas daí a uns dias, o jabuti estava na beira do rio e viu uma garça, sua amiga. Comadre Garça, posso lhe pedir um favor? Pois não, compadre jabuti. Será que a senhora podia me levar à festa no céu? Levar à festa? Mas como? Não sei, nas costas ou no bico. É que eu queria tanto ir. A garça olhou bem para ele e ficou com pena. Afinal, ela morava em qualquer lugar que quisesse. Costumava voar no alto do céu com uma vista linda. Quando cansava, escolhia a paisagem mais bonita para pousar, sempre perto de uma lagoa
ou de um rio cheio de peixes e árvores. E o coitado jabuti só ficava no chão, se arrastando junto da terra, carregando a casa nas costas. Está bem, concordou, mas com uma condição. Que condição? Perguntou o jabuti todo contente. Eu só levo, mas não trago. Assim, se eu quiser comer e beber bastante, não tenho que ficar me preocupando com o peso da volta. E se quiser sair com os amigos para o outro lado depois da festa, não preciso me desviar para levar ninguém para casa. Está bem, disse o jabuti, e ficou combinado. No dia da festa, a garça cumpriu a promessa. E lá se foi o jabuti para a festa no céu, bem instalado nas costas macias da garça, segurando bem firme no pescoço dela, vendo toda a paisagem bonita lá de cima. Quando chegaram no céu, ele nem acreditava que pudesse haver uma festa tão boa no lugar tão bonito. O chão era todo macio, um tapete de nuvens. As paredes eram de pôr do sol, o teto era de madrugada, tudo ensolarado de luz brilhante. E o salão estava na maior animação, cheio de pássaros e insetos, se divertindo muito, conversando, ouvindo música. A outra sala era o lugar da comilança. Tudo quanto era fruta que você puder imaginar. Folhagens deliciosas e potes de mel, e sorvetes, sobremesa, doces à vontade. Era só ir se servindo. Muito educado, o jabuti não bancou o guloso, mas provou um pouquinho de cada coisa, até ficar com a barriga tão cheia que não cabia mais nada. Tudo super gostoso. Mais tarde começaram as danças e o jabuti não parou. Dançou com a amiga garça, com a arara, com a saíra, com a cambaxirra, com a andorinha, com a abelha, com a libélula. Teve uma grande quadrilha e lá estava ele no meio dos cavalheiros, ao lado do pica-pau, do periquito, do sanhaço, do tangará, do pardal, do tucano, do papagaio e de tantos outros, até mesmo o urubu. Mas o urubu não gostou nada daquilo. Começou logo a implicar. Como é que você veio parar aqui? E saiu gritando. Tem penetra na festa! Os outros não ligaram a mínima, mas o jabuti ficou com vergonha e saiu do salão. Também, a verdade é que estava ficando cansado, com vontade de ir embora, e não tinha a menor ideia de como é que ia fazer para voltar para casa. Aí, olhou num cantinho e viu os instrumentos dos músicos que tinham ido comer, e teve uma ideia. Entrou na viola do urubu, se ajeitou bem encolhido num cantinho e pronto. Podia dormir sossegado. Quando o urubu fosse embora, levava a viola com ele dentro. E era só ele esperar chegar bem firme no chão, sair dali e ir para a sua toca. Mais tarde, quando a festa acabou, os músicos foram os últimos a ir embora. O urubu pegou a viola, prendeu nas costas e lá veio voando. Mas estranhou o peso. Alguma coisa estava muito esquisita. Será que eu comi tanto assim? Ou dancei tanto que fiquei cansado? Quando eu vim, estava muito mais fácil voar. Agora está tão difícil. E estava mesmo, tão difícil, mas tão difícil que ele não aguentou. Começou a reclamar, suar, cuspir. Deve ter até feito outras coisas, porque de repente ficou tudo tão fedorento, mas tão fedorento, que o jabuti acordou espirrando.
Com os espirros, o urubu descobriu tudo. Ah, então é isso, hein? É você que está pesando dentro da minha viola, é? Já vou dar um jeito nisso. Sacudiu bem a viola, com um buraco para baixo, e o jabuti caiu. Enquanto caía, bem depressa, via que a terra ia se aproximando cada vez mais e gritava: Pedra, sai de baixo, senão eu te esborracho. E a pedra, nada. Pedra, sai de baixo, senão eu te esborracho. A pedra nem saiu do lugar. Pedra, sai de baixo, senão eu te esborracho. Como a pedra não saiu, quem se esborrachou foi ele. Ia ter se acabado para sempre, mas deu sorte. É que Deus viu tudo e ficou com pena. Afinal, o jabuti só estava querendo se divertir na festa dele. Então Deus mandou os anjos consertarem o casco dele, juntando todos os pedacinhos, como se fosse um quebra-cabeça. É por isso que até hoje o jabuti tem um casco todo remendado. E o urubu de castigo ficou fedorento para sempre. E como teve esse acidente muito chato, nunca mais Deus quis fazer a festa no céu. A sorte é que os homens aprenderam a fazer a festa na terra. Gostaram da história? Quanta coisa aprendemos na aula de hoje, não é mesmo? Então, nós aprendemos que autobiografia, quando a gente escreve da gente mesmo. Nós também aprendemos autorretrato, não é só ilustração, ele pode ser por escrito também. Tudo bem? E você tem aí 2 atividades para você finalizar: o autorretrato ilustração e o autorretrato, o texto escrito. Então, nossa aula por hoje acaba por aqui. Aprendemos muito, até logo. Se cuidem sempre e use máscara.